Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Freitas, do 4º ano. Nós vamos retomar aí as aulas do Movimento Aprender. Essa é a aula número 2 da 13ª quinzena. E você pode acompanhar essa aula número 2 da 13ª quinzena pelo seu material impresso do EMAI ou pelo site do Demandanet, no seu celular ou computador. Nós vamos continuar aí com a nossa aula do EMAI. Nós vamos voltar no assunto que já foi tratado em algumas quinzenas anteriores, a 8ª quinzena, que são os sólidos geométricos. Na 8ª quinzena, você estudou que os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais: faces, que são todos os lados da figura geométrica; arestas, são linhas que ligam os vértices; e vértices, cada pontinho de uma figura geométrica. Vamos reportar a partir do exemplo do cubo. Olha só. Então, utilizando o sólido geométrico cubo, nós vamos ver o que são as faces, as arestas e os vértices. As faces são as partes planas do sólido. Olha só, a setinha amarela aqui mostrando as partes azuis aí do cubo, que está sendo utilizado como exemplo. Então, as faces são as partes planas do sólido. O cubo tem 6 faces, certo? As arestas, olha só, a setinha verde indicando a aresta. A aresta é o segmento de reta que une as faces, ou seja, quando duas faces se encontram, nós temos uma aresta. Tudo bem? A setinha verde aí está indicando o que é uma aresta. Agora os vértices. Os vértices são os pontos de união dessas arestas. No caso aí, nós temos 6 faces, que são as partes planas do cubo, 12 arestas, que são 12 junções aí das 6 faces, e 8 vértices, que esses vértices são quando? Quando as arestas se encontram. Então, quando as arestas se encontram, nós temos os vértices. E no caso do cubo, que é o exemplo que nós estamos vendo, nós temos 8 vértices. Então, o cubo ele é formado de 6 faces, 6 partes planas, 12 arestas, que são 12 retas que unem essas faces, e 8 vértices, que é o ponto de união dessas arestas. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando a nossa aula do EMAI. Agora, nesta 13ª quinzena, nós vamos recordar o trabalho com os sólidos geométricos, mais especificamente com os poliedros, que são as pirâmides e os prismas. Para isso, você deverá ter em mãos alguns dos sólidos geométricos que construíram a 8ª quinzena. Você lembra? Então são eles: o prisma de base quadrada, a pirâmide de base triangular e a pirâmide de base quadrada. Porém, se você não possui mais esses sólidos geométricos construídos na 8ª quinzena, destaque as folhas deste caderno. No final do caderno, nós temos o anexo 1, 2 e 3, que tem a planificação dessas figuras geométricas que nós vamos montar. Em seguida, siga as instruções da videoaula para montar cada um dos poliedros. Você vai precisar também de tesoura e cola para realizar a atividade. Então, no final do material da 13ª quinzena, nós temos os anexos. E nesses anexos, nós temos os sólidos geométricos que nós vamos montar. Nós precisamos de tesoura e cola. Tudo bem? Vamos lá. No anexo 1, nós temos a pirâmide de base triangular. E no anexo 2, nós temos a pirâmide de base quadrada. Primeiro, e no anexo 3 também, olha só, nós temos uma outra figura. No anexo 1, essa pirâmide de base triangular, nós vamos recortar a figura. Olha só, inclusive com essas abas. Por que nós vamos recortar, inclusive, com as abas? As abas servem para nós colarmos a figura, colarmos as laterais umas nas outras, tudo bem? E nós vamos dobrar nesse pontinho serrilhado aí, nesses tracinhos, nós vamos dobrar a figura para conseguir montar. Então, no anexo 1, nós temos a pirâmide de base triangular, no anexo 2, a pirâmide de base quadrada. Primeiro, nós vamos montar a pirâmide de base triangular. Eu recortei aqui a figura, como vocês podem ver, inclusive com as abas.
Por quê, professor? Porque as abas servem para nós colarmos a figura. Então, nessas linhas pontilhadas, nós vamos dobrar. Primeiro você dobra e vinca bem aí com a sua unha, para ficar fácil depois de você montar a figura. Nós vamos dobrar nessa linha pontilhada, inclusive as abas, nós vamos dobrar também. Olha só, eu vou dobrar aqui para vocês terem noção como funciona. Ó, aqui nós temos uma aba, duas abas e três abas. Nós vamos dobrar as abas, dobrei todas as abas para dentro, olha só. E agora eu vou dobrar a minha figura na linha pontilhada, olha só. Dobrei, dobrei, dobrei na linha pontilhada. Então agora eu tenho a minha figura dobrada. Vou abrir novamente, depois que eu dobrei bem dobradinho, eu vou abrir novamente e vou colar essas abas para montar a minha figura. Olhem só. Então eu vou passar cola aqui nessas abas, que elas também foram dobradas. Tem que passar pouquinha cola, pessoal, senão vira uma meleca, né? Olha só. Vamos colar aqui a nossa primeira abinha. Passei cola aqui também na segunda aba e na terceira aba. Agora nós vamos juntar todas as partes. Nós vamos criar as nossas arestas, certo? Olhem só. Então, agora aqui, eu montei um sólido geométrico, que é uma pirâmide de base triangular. Olha só a base da minha pirâmide aqui, certo? Essa é a base é triangular, e a minha pirâmide está aqui, ó, de base triangular. Agora nós vamos montar, com o mesmo procedimento, uma pirâmide de base quadrada, certo? Nós vamos recortar a figura. Eu tenho aqui a figura já recortada. Olha só, uma pirâmide de base quadrada. Olha a base dela aqui, a base quadrada. Recorta, inclusive, com as abas. As abas são os lugares onde nós vamos passar cola para juntar essas partes, certo? Juntar as faces da pirâmide de base quadrada. No pontinho serrilhado aqui, nós vamos dobrar a figura. Então, primeiro eu vou dobrar as minhas abas, olha só, dobrei as abas, todas as abas dobradas. Agora eu vou dobrar as partes aqui que estão serrilhadas. Depois que eu dobrei essas partes, e passa bastante a unha assim, para ficar fácil depois de você montar com mais facilidade. Vou dobrar todas as partes que estão serrilhadas, olha só. Tá vendo aqui a linhazinha? Eu vou dobrar aí, ó, tá bom? Depois que eu dobrar tudo, eu vou passar cola na abinha, que está aqui, nessas abas, e vou juntar as faces e vou criar as minhas arestas, tudo bem? Vamos lá. Vou passar cola, passo pouca cola, para evitar de destruir aí, de ficar muito molecado o seu sólido geométrico. Passei cola aqui nas abinhas e agora nós vamos colar para montar a pirâmide de base quadrada. É claro que vocês podem fazer na casa de vocês com mais tempo e mais paciência aí, né? Olha só. Então eu montei aqui a minha pirâmide, ela é uma pirâmide. Aparentemente ela lembra a pirâmide anterior, mas a base dela é uma base quadrada. Olha só, a primeira pirâmide era uma base triangular e essa segunda pirâmide é uma base quadrada. Olha só a diferença, hein? Uma pirâmide de base quadrada. Agora, a terceira figura geométrica que nós vamos montar é um prisma de base quadrada. Olha só. Eu recortei aqui o prisma, recortem como vocês fizeram nas duas outras figuras, tá bom? Recortem. A figura aberta, assim como nós falamos na oitava quinzena, ela é uma planificação do sólido geométrico. Então, isso aqui é a planificação do meu prisma de base quadrada. Olha só a base. Vou recortar, vou dobrar na linha pontilhada, olha só, a linha está aqui.
nós vamos dobrar em todas as linhas pontilhadas, inclusive as abinhas que nós vamos passar cola. Vamos dobrar todas as abinhas. Depois que nós dobramos tudo, nós vamos passar cola e montar o nosso prisma. Olha só. O prisma, como ele tem bastante lado, ele tem bastante abinha para passar cola. Passem pouca cola, não precisa ser muito. Você pode pedir também a ajuda de algum adulto aí que porventura estiver na sua casa, seu pai, sua mãe, alguém que mora com você. Vou encaixar aqui as minhas abinhas na parte de dentro das laterais, tudo bem? Na parte de dentro das faces. E vou montar, então, o meu prisma de base quadrada. Olha só. Colei aqui, nós temos o sólido prisma. Olha só o meu prisma. E a base dele é quadrada. O meu não ficou coladinho certinho aqui. Vou colar de novo, olha só. É um prisma de base quadrada. Olha o prisma aqui em pé, ó. Essa é a altura e essa é a largura, tudo bem? Então a base dele é quadrada. O primeiro sólido, a pirâmide de base triangular, pirâmide em pé, de base triangular. A segunda, uma pirâmide de base quadrada. E a terceira, um prisma de base quadrada também. Vamos continuar, então, retomando aqui a nossa atividade. Olha só. Então, nós fizemos aí o anexo 1, a pirâmide de base triangular, o anexo 2, a pirâmide de base quadrada, e já fizemos também o anexo 3, que é o prisma de base quadrada. Então, olha lá. A pirâmide aqui de base triangular, anexo 1. Anexo 2, pirâmide de base quadrada. Anexo 3, prisma de base quadrada. Esses são nossos sólidos geométricos. Observe os poliedros que você acabou de construir e veja quantos vértices cada um deles possui. Ai, professor, o que é vértice mesmo? Olha só. Os vértices são os pontos de ligação das arestas. Então, olha só, a aresta é essa reta aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que é a ligação das faces. Então, o vértice é quando as duas arestas se encontram. Então, nós temos aí um vértice, que são as ligações das faces, tudo bem? Vamos lá. Observe os poliedros que você acabou de construir e veja quantos vértices cada um deles possui. O primeiro poliedro, que é a pirâmide de base triangular, vamos contar aqui quantos vértices. Eu sei que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Quantos vértices será que eu tenho? 1 aqui em cima, que é um ponto de junção de arestas. 2, 3, 4 vértices, tudo bem? Então, contem os que vocês montaram aí na casa de vocês. Atividade 7.1. No poliedro, podemos identificar 3 elementos importantes, que são os vértices, as faces e as arestas. Observe a ilustração. Então, nós temos um cubo aí. Eu vou usar aqui esse prisma para mostrar para vocês. As faces são as partes planas do poliedro, do sólido geométrico. O vértice são onde as arestas se encontram. As arestas são o quê? Onde as faces se encontram. Quando uma face encontra a outra, geram uma aresta. E quando as arestas se encontram, geram os vértices, que são essas pontinhas aqui. Tudo bem? Aí nós temos o exemplo do cubo. O vértice, sigam as setas. O vértice são onde as arestas se encontram, as faces são as partes planas do sólido geométrico, do poliedro, e as arestas são os encontros das faces. 1. Utilize as caixas poliédricas montadas na sequência 2 e, após compará-las com as representações do quadro abaixo, registre o número de vértices. Olha só, o cubo. Eu comecei circulando ali os vértices do cubo.
para a gente ter uma noção melhor. Então, nós temos 1, 2, olha só, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo, ele tem 8 vértices, certo? 8 encontros de arestas, 8 vértices. Então, agora nós vamos contar com o paralelepípedo, o prisma de base triangular. Olhem só, é só vocês observarem bem a figura e contarem aí. Pode colocar o dedinho na tela, não tem problema. Acompanhe pelo material de vocês. Vocês podem contar aí quantos vértices tem cada poliedro desse. Vamos lá, então. O cubo nós já contamos, nós sabemos que tem 8 vértices. O paralelepípedo, ele também tem 8 vértices. O prisma de base triangular, ele tem 6 vértices. Vamos lá, continua a atividade. Agora nós vamos continuar contando os vértices do prisma de base hexagonal, da pirâmide de base triangular, da pirâmide de base quadrada, da pirâmide de base pentagonal e da pirâmide de base hexagonal. É um pouquinho difícil aí, porque os prismas, eles não, os sólidos geométricos, eles não estão montados, né? Então, por isso que é importante vocês pegarem lá os anexos no final do material da 13ª quinzena e montar aí os seus sólidos geométricos, para ficar mais fácil de você enxergar bem o que está acontecendo ali. Enxergar bem quantas faces tem, enxergar quantas arestas e quantos vértices, tudo bem? A pirâmide de base triangular foi o primeiro sólido que nós montamos. Então, você já tem aí, ó, você já consegue contar quantos vértices tem. 1, 2, 3, 4 vértices da pirâmide de base triangular. E a pirâmide de base quadrada, professor, olha só, vamos contar então. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Olhem só, aí fica fácil, né? Com o material de apoio fica fácil a gente encontrar aí o número de vértices. Então, prisma de base hexagonal, depois que vocês contarem com bastante atenção, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar à aula ou pausar aí, para vocês acompanharem no material de vocês. O prisma de base hexagonal, ele tem 12 vértices, 12 encontros de arestas. A pirâmide de base triangular, como nós já contamos, ela tem 4 vértices, ou seja, 4 encontros de arestas. A pirâmide de base quadrada tem 5 vértices. A pirâmide de base pentagonal, olha só, ela tem 6 vértices. E a pirâmide de base hexagonal, ela tem 7 vértices. Olha, para facilitar um pouco, para a gente entender, facilitar um pouco a concepção que nós podemos fazer de vértices, arestas, e entender um pouco aí melhor o nosso sólido geométrico, nós podemos pensar nas figuras geométricas. Quando uma figura tem 3 lados, ela é chamada de triângulo, ou uma figura triangular. Quando a figura tem 4 lados, é um quadrado, 5 lados é um pentágono. Toda vez que eu falo penta, eu lembro do número 5, certo? Pentágono, ele tem 5 lados. E 6 lados é um hexágono, tudo bem? Então, 6 lados. Mas eu estou falando das bases, tudo bem? A base é a parte de baixo do poliedro, do sólido geométrico. Vamos lá, então. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu professor ou professora, nos grupos WhatsApp da sala de aula ou da escola. Por hoje é só, pessoal. Um beijo e até a próxima.